Vamos fazer uma revisão de equação e igualdade, certo? Então vamos começar aí, ó. Podemos definir então equação como uma sentença matemática que possui uma igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas que são valores desconhecidos que são expressadas por letras, e sendo assim toda equação ela precisa ter essas características: sinal de igualdade, primeiro membro antes do sinal da igualdade e segundo membro que é após o sinal da igualdade, e a incógnita, que pode ser que geralmente ela é representada pelo x, o y e o z, certo? Vamos ver o exemplo abaixo e vamos identificar se ela é ou não uma equação. Vamos lá. 2x menos 6 igual a 2. Primeira característica. Primeiro termo, temos um primeiro membro antes da igualdade, temos, que é 2x menos 6. Segundo membro depois da igualdade, temos, que é o 2. Possui sinal, letra, possui, que é o termo desconhecido. Então, ela é uma equação, certo? Toda a equação, no caso de vocês estudaram a equação do primeiro grau, que é aquela equação em que possui uma incógnita que não tem potência nenhuma. Pode ser o x, um y, um z. Só possui a incógnita sem nenhuma potência, ela sozinha, certo? Tia, como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Isolando a incógnita de um lado da igualdade e colocando os numerais do outro lado, certo? Para entendermos melhor, vamos ver as propriedades da igualdade. Então, as propriedades da igualdade, ela se refere ao que? Ao relacionamento entre dois objetos matemáticos, sejam eles números ou variáveis. É indicado pelo símbolo de igual, que sempre fica entre esses dois objetos, e essa expressão ela é usada para estabelecer que dois objetos matemáticos representam o mesmo objeto. Em outra palavra, esses dois objetos são a mesma coisa, certo? Primeira propriedade, a propriedade reflexiva. Essa propriedade, ela nos diz o quê? Que no caso de uma igualdade, todo número ele é igual a si mesmo. Por isso que ele diz B igual a B, ou seja, qualquer número ele é igual ao próprio número. Próximo é a simétrica. A propriedade simétrica da igualdade diz que se eu tenho um número igual a outro, se eu tenho um A e ele é igual a B, então o B é igual a A, ou seja, eu posso inverter eles de lugar, então a ordem não vai mudar a igualdade, independente da ordem que eu esteja usando essa variável, a igualdade vai prevalecer. Propriedade transitiva, o que é que ela diz? Que em uma igualdade, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Exemplo, 2 mais 7 é igual a 9. E 9 é igual a 6 mais 3. Então, isso nos dá, pela propriedade transitiva, que 2 mais 7 é igual a 6 mais 3. Certo? Temos a propriedade uniforme. A propriedade uniforme, aqui ela diz que se dois lados de igualdade forem adicionados ou multiplicados pela mesma quantidade, então a igualdade é preservada. Ou seja, o exemplo aí, ó, se eu tenho 2 igual a 2, se eu adicionar o 3, ó, fica 2 mais 3 igual a 2 mais 3. Continua tendo que 5 é igual a 5, certo? Não muda a igualdade, não vai alterar os valores. Desde que a adição e a multiplicação que é colocada nessa igualdade seja a mesma. Se eu adiciono de um lado uma quantidade, eu tenho que adicionar a mesma quantidade do outro lado. Se eu multiplico uma quantidade de um lado, eu tenho que multiplicar a mesma quantidade do outro lado, certo? A propriedade do cancelamento. A propriedade do cancelamento é um caso particular da propriedade uniforme, principalmente considerando o caso da subtração e divisão, que no final também corresponde a uma soma e uma multiplicação, né? Então, essa propriedade, ela trata esse caso separadamente. Então, nessa parte aí ele trata a subtração e a divisão separadamente. Exemplo, se 7 mais 2 é igual a 9, então 7 é igual a 9 menos 2, ou seja, eu subtraí de ambos os lados menos 2, ou seja, cancelei duas unidades dos dois lados.
Ou ele disse 2y igual a 6, então y igual a 3. Ou seja, eu dividi por 2 ambos os lados. Ou seja, eu cancelei o 2 em ambos os lados, certo? Temos a propriedade de substituição. Se conhecemos o valor de um objeto matemático, a propriedade de substituição indica o quê? Que esse valor pode ser substituído em qualquer equação ou expressão. Exemplo, se eu tenho que b é igual a 5 e eu tenho que ya é igual a bx, se eu substituir o valor de b, eu consigo o valor de a em função de x, certo? Ele diz que o quê? A vai ser igual a quem? A 5x, porque eu substituí o b, certo? Próxima propriedade do poder em igualdade. Então, como foi visto anteriormente, se uma operação é feita como soma, multiplicação, subtração ou divisão nos dois termos de uma igualdade, ela vai ser sempre preservada. Da mesma forma que outras operações que não alteram a igualdade podem ser aplicadas. Qualquer operação em que não altere a igualdade pode ser aplicada, certo? Propriedade raiz em uma igualdade. Neste caso, é um caso particular de empoderamento e é aplicado quando a potência é um número racional, não inteiro, como por exemplo um meio, que representa a raiz quadrada. Então essa propriedade afirma que se a mesma raiz for aplicada aos dois lados de uma igualdade, sempre que possível, né, é sempre que puder fazer isso, a igualdade vai ser preservada, certo? Agora a gente vai passar para o assunto de expressões e sentença. A gente tem que descobrir o que é a diferença entre expressão e sentença. A expressão, ela é o quê? Ela é o conjunto de palavras que exprimem um pensamento incompleto. Por exemplo, Lúcia, 8 menos 3, 6. Então a expressão nada mais é que como se fosse o enunciado de uma sentença, certo? De uma sentença. E as sentenças matemáticas, elas podem ser o quê? Classificadas em verdadeiras ou falsas. Exemplo, 8 menos 3 igual a 5. É uma sentença matemática verdadeira. 5 mais 4 igual a 6. É uma sentença matemática falsa, porque 5 mais 4 é 9, não é 6. X mais 3 igual a 10. É uma sentença matemática que pode ser verdadeira ou falsa. Vai depender do valor atribuído ao x, certo? E por fim, a gente tem a revisão sobre sequência. O que é uma sequência numérica? É qualquer conjunto de números dispostos ordenadamente de forma que seja possível identificar o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Qualquer termo desse conjunto, certo? Ou seja, toda sequência ela possui uma regra. Pode ser o quê? Dado um elemento, se você adiciona a mesma quantidade, vai descobrindo quem são os próximos. Então, a sequência nada mais é que isso. É só um conjunto de números que estão ordenados seguindo uma regra. Para você descobrir qual vai ser os próximos elementos de uma sequência, basta você descobrir qual é a regra, certo? Então, a gente acaba a revisão aqui, beleza? Qualquer dúvida pode perguntar. E ainda hoje ou amanhã eu estarei mandando a atividade sobre esse assunto para vocês aplicarem, estudarem, certo?